na palavra de Deus nesta noite, o capítulo 6 do Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 6. Se você puder novamente colocar-se em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Depois da leitura, ainda em pé, eu hei de orar. Os versos 24 a 27 do capítulo 6 dizem: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus, o selou. Pai, nós temos o privilégio de ter a Tua Santa Palavra aberta diante dos nossos olhos. Confiamos que o Teu Espírito Santo é suficiente e deseja trabalhar em nossos corações, a fim de que Tua verdade seja reconhecida por nossa mente e pelo nosso coração e que nos curvemos diante dela. Pai, confiamos nele enquanto estudamos a Tua Palavra e agradecemos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. Eu preciso começar por algumas questões. O capítulo 6 do Evangelho segundo João, ele é precioso. E eu quero tomar algumas porções dele para que nós estudemos nessa noite. Mas eu preciso começar por alguns princípios aos quais nós não podemos fugir. O primeiro deles: todo ser humano, creio eu, tem o desejo que Deus fale com ele. Todos nós, de uma forma ou de outra, expressamos isso e desejamos que Deus fale conosco de alguma forma. Somos desejosos que Deus nos demonstre o que Ele deseja de nós e que nos dê o seu consolo e o seu cuidado nos tempos difíceis. Todos nós desejamos ouvir a voz de Deus. E por que nós desejamos ouvir a voz de Deus? Porque foi Ele que nos criou. Nós não conseguimos fugir dele. Por mais que em nossa vida nós queiramos ocupar a nossa vida com muitas outras coisas, e por mais que a vida de um ser humano seja dominada pelo pecado, o vazio da falta de Deus na vida faz com que o ser humano deseje ouvir a voz de Deus. É possível ouvir a voz de Deus? Sem dúvida, sim. Mas nós precisamos compreender e entender que só há uma forma de ouvirmos a voz de Deus. Só há uma forma de ouvirmos o que Deus tem a falar conosco. E esta única forma está na Bíblia. Deus nos fala pela Sua Palavra. Unicamente pela Sua Palavra. Se você deseja ouvir a Palavra de Deus, este livro é a Palavra de Deus. Se você deseja ouvir o que Deus deseja da sua vida, o desejo de Deus está nesse livro revelado. E além de tudo, não há outro caminho, não há outra revelação. Deus mesmo demonstrou que Ele não vai revelar-se de outra forma a não ser pela Sua Palavra. Não há outra revelação. Deus não se revelará através de sonhos. Deus não se revelará através de percepções. Deus não se revelará através de visões. Em Hebreus 1:1, o primeiro verso da carta aos Hebreus, o autor começa dizendo: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho. Jesus Cristo é a palavra de Deus aos homens. Você quer ouvir a voz de Deus?
você precisa colocar os seus olhos na Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus, você precisa aprender da Bíblia a cada dia mais, mergulhar os seus olhos, a sua mente e seu coração na Bíblia, até que Deus lhe convença da sua verdade. Às vezes nós começamos a ler a Bíblia e nós logo desanimamos dizendo: Deus não tem nada a me dizer. Por vezes nós começamos a nossa leitura anual da Bíblia e em poucas semanas desistimos dizendo: realmente eu creio que não há nada a ser ensinado aqui para mim. O que nos falta é persistência. O que nos falta é persistirmos em ouvir a voz de Deus. Certa feita, não há muito tempo, eu li um livro sobre oração, em que o autor tinha apenas um conceito e um recado a ser dado. O recado dele era: ore até que você aprenda a orar. Ore até que você perceba que realmente está orando. Quando nós falamos da palavra de Deus é o mesmo. Leia a Bíblia até que você perceba Deus falando com você. Leia a Bíblia até que Deus comece a convencer o seu coração duro, a sua mente ainda rebelde contra Ele, de que a sua verdade é o melhor para a sua vida. Mergulhe na palavra de Deus até que você contemple o próprio Deus. É a palavra de Deus, mas é o Deus da palavra. Não é apenas um livro, é o Deus verdadeiro revelando-se a nós. Dito isto, nós adentramos o capítulo 6 do Evangelho de João, e eu vou permanecer nele, pedir que os irmãos da projeção acompanhem-me no capítulo 6. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou citando inicialmente por partes, porque eu creio que há verdades aqui que precisam ser reveladas ao nosso coração e é importante que nós nos apercebamos dela. Se você tem aberto a sua Bíblia em suas mãos, o capítulo 6 começa pela multiplicação dos pães. E este fato será importantíssimo no entendimento da verdade do capítulo 6. Eu vou separá-la por porções e por argumentos dentro daquilo que João nos escreveu e que nos apresentam verdades espirituais. Eu creio que a primeira grande questão, começando do verso 1 e indo até o verso 27, ele nos demonstra o querer de Deus para todos os homens. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de toda a humanidade? O que Deus quer de você? Notem que aquilo que está escrito aqui, e eu vou começar não pelo verso 1, mas eu vou ao verso 27 e depois vou relatar o que acontece a partir do verso 1. O verso de número 27 do capítulo 6, ele vai falar sobre trabalhar, não por uma comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então, dentro do capítulo 6, o que nós aprendemos é que Jesus Cristo é aquele que nos dá a vida. Ele vai dizer que Jesus é o pão da vida. E não há melhor forma de demonstrar isso do que percebendo que nos versos 1 a 14, nós temos um dos milagres mais conhecidos de Jesus, e o único dos milagres dele citado em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas fizeram questão de citar que Jesus multiplicou pão e peixes, não somente uma vez, mas 2. E aqui João relata exatamente isso, demonstrando o poder de Jesus para alimentar uma multidão de pessoas. 5.000 homens. Talvez, se cada homem tiver a esposa e um filho junto, em torno de 15.000 pessoas, nós não sabemos exatamente quantas. Mas Jesus alimentou toda esta multidão, tendo poucos pães e peixes nas suas mãos. O que nós aprendemos com isso? Irmãos, nós sabemos pela lógica que nenhuma ciência é capaz de multiplicar moléculas. A lógica e a ciência nos ensina que o homem não domina o poder de multiplicar o que for, o que quer que seja, ou seja, do nada, simplesmente duplicar a matéria.
Do nada, simplesmente pelo poder, duplicar algo que existe. Jesus fez isso, ele não o duplicou, ele fez isso centenas, milhares de vezes, multiplicando pães e peixes para toda aquela multidão. Se a ciência não é capaz de fazer isso, se nenhuma tecnologia humana é capaz de fazer isso, mas um homem há 2000 anos fez isso, quem é ele? Se até hoje, com toda a tecnologia que temos, não somos capazes de duplicar absolutamente nada, mas o homem da Galileia fez isso há 2000 anos, nós não podemos dizer outra coisa, a não ser o fato que ele é um enviado de Deus. Ou seja, para que serve a multiplicação dos pães? Para que as pessoas percebessem quem era aquele que estava junto deles. Nesse mesmo capítulo 6, os versos de número 15 a 21 nos mostram um outro fato. Jesus, então, quando sai de diante daquela multidão, eles descem, a Bíblia diz no verso 16, que os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. O mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Nós temos aqui pelo menos mais 2 ou 3 questões incríveis. A primeira delas: quem é dos seres humanos, sem o uso de tecnologia alguma, ou seja, sem qualquer equipamento, é capaz de andar sobre o mar? Se um homem anda sobre o mar sem o uso absolutamente de nada tecnológico, ele precisa vencer, como as máquinas vencem, a força da gravidade. Qual é a tendência quando estamos sobre a água? Afundemos. É normal que qualquer corpo mais pesado que a água afundará, pois Jesus andou sobre as águas, vencendo o poder da força da gravidade, e ele foi além disso. No verso 21, quando diz que logo o barco chegou à terra para onde iam, essa expressão logo, e eles estavam longe ainda da terra, mostra que quando Jesus os encontrou em meio ao mar, a quilômetros da margem, imediatamente eles chegaram à margem. Ou seja, no estalar de dedos. Eles não viajaram até a margem. A palavra logo quer dizer imediatamente. Então, quando Jesus os encontrou em meio ao mar, a quilômetros de distância da margem daquele mar, eles imediatamente foram levados à margem. Há alguma tecnologia hoje capaz de fazer isso? Jesus venceu a lei do espaço e tempo. Jesus venceu a lei da gravidade. E o que isso nos ensina? Quem é que pode vencer as leis que Deus criou, a não ser o próprio Deus? Sabe, esses milagres não estão registrados aqui sem uma razão profunda. Aquilo que Deus estava ensinando aquelas pessoas é que Deus estava se revelando a eles. Deus estava revelando-se a eles na pessoa de Jesus. Quando Jesus multiplicou a matéria, multiplicando pães e peixes, ele estava testemunhando que Deus estava ali. Quando Jesus andou sobre o mar, vencendo a lei da gravidade, estava demonstrando que aquele que criou a lei da gravidade estava ali. Quando Jesus os levou imediatamente à margem, estava demonstrando que aquele que criou a lei do espaço e tempo estava ali. Jesus subverteu todas estas leis, porque ele é maior do que elas. Aquilo que Deus estava fazendo aqui era demonstrando, autentificando que o homem Jesus Cristo era aprovado por ele a fim de revelá-lo ao mundo. A primeira grande verdade que o capítulo 6 nos ensina é que Deus revela-se ao mundo na pessoa de Jesus. Sabe quantas pessoas clamam pelo conhecimento de Deus? Quantas pessoas clamam para que Deus se revele a eles? Pois bem, Deus desceu até nós. Deus veio até nós. Deus veio até nós em Jesus Cristo.
o próprio Deus, o Filho de Deus. E Deus andou entre nós e revelou-se a nós, esteve conosco e morreu por nós neste mundo. Deus, ele deseja revelar-se aos homens, e ele faz isso em Jesus, para que em Jesus aprendamos quem ele é. No capítulo 17 do Evangelho de João, verso 3, Jesus mesmo disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Você deseja conhecer a Deus? Você jamais conhecerá Deus se você não conhecer Jesus Cristo. Você deseja saber quem é Deus? Deseja que Deus se revele ao seu coração? Você precisa conhecer Jesus. Jesus é a revelação de Deus a este mundo, e não há outro meio de o conhecermos, a não ser conhecendo quem é Jesus. Agora, irmãos, com isto, nós chegamos em um ponto onde enfrentamos o problema que há no coração dos homens. Se foi narrado tudo isto, demonstrando que Jesus é Deus, se você pode acompanhar-me no verso 26 do capítulo 6, depois que as multidões, após comerem do pão e dos peixes, passaram a seguir a Jesus e a procurar Jesus, quando então encontram Jesus do outro lado do mar, o verso 26 diz: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Sabe, Jesus foi muito claro aqui. As multidões estavam buscando aquele que revela a Deus. As multidões estavam buscando a Jesus, que revela-nos o Pai. Mas sabe qual é o problema? As multidões buscavam a pessoa certa pelo motivo errado. E é o que muito tem acontecido no nosso mundo. Multidões de pessoas têm buscado e desejado a presença de Deus, não pelo próprio Deus, mas como Jesus diz no final do verso 26, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Infelizmente, o pecado no coração do homem faz com que o ser humano busque a Deus pelos motivos errados. Você já percebeu quantas pessoas buscam a Deus desejando obter mais de recursos materiais e terrenos? Você já percebeu quantas pessoas buscam a Deus a fim de prosperar nesse mundo? Você já percebeu quantas pessoas buscam a Deus por um problema de saúde? Você já percebeu quantas pessoas buscam a Deus quando não encontram uma outra solução para conseguir aquilo que tanto desejam? Pois Jesus está falando àqueles homens: vocês me buscam, mas me buscam pelo motivo errado. E se nós buscamos a Deus pelo motivo errado, simplesmente nós nunca o encontraremos. Aquilo que Jesus ensina aqui é que não percebeu neles nenhum indício daquilo que Deus deseja ver em nós. Sabe o que Deus deseja ver no coração que o busca? Fome e sede por Ele. Irmãos, Deus nunca será achado por ninguém que busque a Deus pelas suas bênçãos. Antes que nós encontremos o verdadeiro Deus, não haverá bênção alguma. Antes de encontrarmos o verdadeiro Deus, levados pela fome e sede dEle, e Jesus bem disse em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você busca a Deus, você deve buscá-lo pela razão certa. Infelizmente, o ser humano o tem buscado pelos motivos errados e por isso não o tem encontrado. Infelizmente, o ser humano tem o buscado pelas razões erradas, os seus próprios desejos terrenos e não a própria pessoa de Deus. No verso 27, se você pode me acompanhar, Jesus diz sobre uma responsabilidade: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou, ou seja, Deus o reconheceu como seu Filho. Mas notem que Jesus diz aqui:
trabalhai. Sabe, as pessoas daquela região a quem Jesus falou essas palavras, sabiam muito bem o que era trabalhar duro. A maioria deles, trabalhava para grandes donos de terras. A maioria deles trabalhava duramente, unicamente para ter o que comer, a sua própria subsistência. Então eles sabiam o que significava trabalhar. Eles sabiam o que era necessário para obter a comida que eles tanto precisavam. Mas Jesus diz: trabalhai, não pela comida que perece, não pela comida que o sustenta dia após dia, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E aqui Jesus colocou algo diante de nós. De quem é a responsabilidade por encontrar Deus? De quem é a responsabilidade por entrar em comunhão com Deus? É minha e sua. A responsabilidade por conhecermos Deus e o que Ele tem nos feito em Jesus Cristo é absolutamente individual. Trabalhai, Ele está dizendo a cada um de nós, não pela comida que perece, não pelas coisas terrenas deste mundo, mas antes de tudo, pela comida que permanece para a vida eterna, a qual Ele, Jesus Cristo, nos dará. Sabe o que eu percebo quando testemunho do Evangelho às pessoas? Elas têm uma imaginação ou um pensamento que alguma coisa muito incrível vai acontecer. Que talvez um dia Deus bata na porta deles e entre na casa deles e faça algo inacreditável acontecer. Talvez muitas pessoas esperam algo fantástico da parte de Deus, para que então eles conheçam Deus e sejam salvos. É preciso dizer em primeiro lugar, o algo fantástico Deus já fez, enviando Jesus Cristo a este mundo para morrer no nosso lugar. Jesus já fez aquilo que é incrível, fantástico, em nome de Deus, morreu para a nossa salvação. Sabe que eu percebo que as pessoas não têm entendido que elas devem lutar pela sua própria alma, que elas devem batalhar pelo conhecimento da verdade. Parece que na nossa geração, que as pessoas do nosso tempo, quer que Deus os atenda com um prato pronto, aonde nada precisem fazer. Realmente a Bíblia nos mostra que não há obra nenhuma que possamos realizar para a nossa salvação, mas a palavra trabalhai nos lembra de algo. É preciso que eu busque e que vença o pecado do meu próprio coração, entendendo aquilo que Deus deseja de mim. Não, a salvação não tem preço. Ela é pela graça, não nos custa nada. Foi Deus que nos deu tudo. Sim, a salvação tem um preço. Custa tudo. Tudo o que você tem como mais valioso. Sabe por que as pessoas não vêm a Cristo? Porque simplesmente elas não querem entregar tudo o que o coração delas ama. Jesus diz: você precisa trabalhar, não pela comida que perece, mas pela vida eterna. Você precisa buscar nas Escrituras, conhecer Jesus Cristo, até que Ele se revele ao seu coração. Até que você o conheça e compreenda quem Ele é e creia nele de todo o seu coração. Por isso o verso 29 revela qual a vontade de Deus. Eles perguntaram: que faremos para executarmos as obras de Deus, no verso 28. E Jesus respondeu no verso 29, que creiais, ou seja, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Eu quero que você perceba uma nuance desses dois versos. O verso 28 diz que faremos para executarmos as obras de Deus. Na mente deles, era preciso realmente fazer muitas e muitas coisas, a fim de que Deus os salvasse. Mas Jesus disse: não, vocês entenderam errado. E Ele responde no verso 29, não no plural, mas no singular: há apenas uma coisa, que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Que o ser humano creia em Jesus Cristo. Quando eles falaram isso, quando Jesus respondeu assim, se você pode me acompanhar nos versos 30 e 31, disseram-lhe, pois,
Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Notem que aqui eles justificam a incredulidade deles por algo que Deus havia feito para o povo deles. E eles citam o maná, o pão de Deus. Mas olha a resposta de Jesus no verso 32. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então agora Jesus vai demonstrar uma verdade para eles, dentro de 4 questões que ele mesmo mostra. Se você puder acompanhar comigo, por 4 vezes Jesus vai dizer que ele é o pão, não somente o pão do céu, mas mais do que isso. E o que isso significa? Que realmente Deus havia dado algo a eles, e eles deviam receber o que Deus lhes deu. Primeiro, no verso de número 33, porque o pão de Deus, ou melhor, no verso 32, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Sabe, foi Deus que deu o maná para o povo de Israel. E agora então, diante daquelas pessoas, Jesus está dizendo que da mesma forma que o maná foi dado, não por Moisés, mas por Deus, Deus também havia lhes dado a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que aprender algumas coisas sobre quem é Jesus. E nessas 4 questões, ele nos revela questões preciosas. Ao falar que ele é o pão do céu, Jesus está falando da sua origem. De onde ele veio? Do céu. De onde vem aquele que revela a Deus? Do céu. Se você pode acompanhar no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É interessante eu dizer, o Verbo, ou seja, o próprio Senhor Jesus, se fez carne, nasceu entre nós e habitou, significa literalmente, ele armou a sua tenda entre nós. De onde veio o nosso Salvador? Do único lugar que ele poderia vir. Como Deus revelou-se? Da única forma que ele poderia se revelar. Ele enviou o seu Filho do céu. Não há como nós entendermos o que Deus tem feito por nós, se nós não começarmos por essa verdade. Tudo que nós temos da parte de Deus foi enviado pelo próprio Deus. Deus enviou o seu Filho do céu para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ou seja, não foi o contrário. Não foi os homens que saíram da terra para o céu. Foi Deus que saiu do céu para a terra. E realmente em Jesus Cristo veio até nós para que nós o conhecêssemos. Jesus é literalmente o pão do céu. Ou seja, o pão que veio do céu nos dado por Deus. Mas agora vá comigo ao verso 33. Jesus ainda diz, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Deus revelou-se não somente do céu, ele é o pão do céu, mas ele também é o pão de Deus. Ou seja, ao dizer que ele é o pão de Deus, Jesus está demonstrando o caráter que apenas ele possui. Deus não enviou qualquer pessoa a este mundo. Deus podia ter enviado um anjo, Deus podia ter enviado qualquer outra criatura, mas Deus veio pessoalmente. Não somente Jesus veio do céu, como é o próprio Deus que desce entre nós. Ou seja, ele não somente tem a sua origem no céu, como o próprio Deus veio a este mundo para habitar entre nós. No capítulo 1 que nós lemos, os versos 1 a 3, lemos o verso 1, mas os demais versos dizem, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o próprio Deus desceu até nós. No verso 35 do capítulo 6, Jesus vai além e diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Porque Jesus agora diz, eu sou o próprio Deus, o pão da vida.
porque não somente ele veio do céu, o próprio Deus andando entre nós, mas Jesus é o único que pode nos dar vida. Você já percebeu que quanto mais esse tempo difícil se estende, mais as pessoas demonstram estar desesperadas? Você percebe como as pessoas estão revelando o enorme vazio do coração delas e da vida delas. Qual é a resposta de Deus a tudo isso? Até agora Jesus nos disse 3 questões. A resposta de Deus vem do céu. A resposta de Deus é Ele próprio. E a resposta de Deus é a vida que Ele nos dá em Jesus Cristo. Talvez você pense que você precise de riquezas, de dinheiro, de saúde, de bens, de sucesso ou de fama para estancar o enorme vazio que há no seu coração. Talvez você pense que as coisas deste mundo podem realmente saciar a sede da sua alma. Mas quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele está dizendo que nada pode saciar o coração do homem, a não ser aquele que veio do céu. Jamais um coração será verdadeiramente saciado, a não ser que ele experimente Jesus Cristo. Aquele que veio do céu, o próprio Deus, o pão da vida. Então, no verso 51 do mesmo capítulo 6, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora, em quarto lugar, Jesus diz: eu sou o pão vivo. Notem que aquilo que Deus nos dá não são normas, não são simplesmente leis, não são questões que um ser humano possa praticar. A vida eterna que Deus nos dá, ela não está na dependência de realizarmos grandes e incríveis questões. Jesus é o pão vivo, ou seja, não é uma norma. Jesus nos deu alguém, o seu próprio Filho, o pão vivo que desceu do céu. E olha então como ele nos aplica essa verdade a partir do verso 51 que eu li. Quando os judeus ouviram isso, no verso 52 eles dizem: dizendo, pois, os judeus entre si: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles não entenderam isso. Ora, se ele é o pão vivo, então ele vai dar uma parte dele para que nós comamos? Alguma coisa como um canibalismo ou qualquer questão assim? Então Jesus lhes responde: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Parece inicialmente que ao invés de explicar, talvez Jesus confundiu mais ainda a mente deles. E agora ele vai além: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue. Eles continuaram sem entender e Jesus fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Parece que Jesus não quer responder a pergunta deles, mas aquilo que Jesus está respondendo aqui é plenamente entendível se eles compreendessem aquilo que Jesus desejava mostrar-lhes. E ele faz isso no verso 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Sabe, Jesus não quer que nós comamos carne e nem bebamos sangue, não é isto. E ele nem está dizendo que os elementos da ceia se transformam na carne e no sangue dele. Ele não está dizendo nada disso. Mas Jesus está aqui demonstrando algo realmente central na questão da nossa salvação e da nossa vida. Quando ele fala sobre comer a carne e beber o sangue, Jesus está sendo muito claro quanto àquilo que nós precisamos fazer em relação a ele. Eu comecei dizendo que Deus fala conosco pela sua palavra e que Deus se revela em quem? Em Jesus Cristo. Quando Jesus diz: olha, se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue,
Ou seja, se vocês não crerem em mim, se vocês realmente não entenderem a necessidade que tem de mim, ao ponto de realmente me receberem completamente dentro daquilo que eu tenho a dar a vocês, vocês jamais terão comunhão com Deus. De uma forma simples, como nós podemos explicar isso? Na cruz do Calvário, Jesus ofertou o seu próprio corpo e verteu o seu próprio sangue. Você tem vergonha disso? Você tem vergonha de crer num Salvador que morre na cruz e que verte o seu sangue para a sua salvação? Você já percebeu como o mundo olha para isso? Como o mundo percebe isso? Eles olham para isso como uma grande loucura. Como um Salvador que morre na cruz e verte o seu sangue poderá ser aquele que me dá a vida? Como um Salvador que morre na cruz pode ser a mensagem de Deus para a minha vida? Como aquele que é derrotado pelos seus inimigos, é crucificado na cruz e morre, pode ser aquilo que Deus quer falar a mim? Pois Jesus está dizendo, se vocês não aceitarem isso plenamente, se vocês não concordarem com isso plenamente e não crerem plenamente nesta verdade, não haverá outro caminho. O que Jesus está ensinando a eles aqui é que nós precisamos aceitar completamente o caminho que Deus estabeleceu para a nossa vida. Deus fala conosco através da sua palavra e Deus nos dá a sua salvação através daquilo que Ele fez em Jesus. Notem o que o verso 58 diz. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Você concorda ou rejeita essa verdade? Não há outro caminho. Jesus foi radical aqui. Ou nós aceitamos tudo isso que Ele fez por nós, ou não aceitamos nada disso. Um dos grandes problemas do ser humano quando ouve do Evangelho é que, se ele não rejeita o Evangelho, ele só quer a parte que lhe agrada. Você prega o Evangelho para as pessoas, mas eles não querem o Evangelho como ele é. Um Jesus que morre na cruz, um Jesus que verte o seu sangue como instrumento de Deus para a minha salvação. Jesus, a revelação de Deus a mim. As pessoas querem a parte, só a parte que lhes agrada. E Jesus está dizendo, não, você precisa crer em tudo isso, abraçar tudo isso e entender que tudo isso que Deus fez é necessário para a sua salvação. Realmente o Evangelho é tudo ou nada. E aqueles homens não quiseram nada disso. Para eles era forte demais entender que precisavam se abraçar a Cristo como a revelação de Deus a eles. E crer que aquilo que Deus estava fazendo em Cristo era o melhor para eles. Você crê que Deus estava certo ao fazer isso em Cristo por você? Ou você acha que Deus podia ter feito de outra forma? Você crê que Deus fez certo ao enviar o seu próprio Filho a este mundo? Ele veio do céu, Ele é o próprio Deus, o pão vivo que vem e que permanece vivo em sua ressurreição para a nossa salvação. Você considera que haveria uma outra forma de Deus nos resgatar? Não. Paulo escreve aos Coríntios dizendo sobre a loucura do Evangelho. Você abraça a loucura do Evangelho? Você abraça a mensagem completa de Deus, daquilo que Ele fez por você? A promessa é clara: quem comer este pão, viverá para sempre. E a única pergunta que deve ser respondida diante disso é se você crê que Jesus Cristo é tudo isso que a palavra de Deus tem a dizer. Vamos fechar os nossos olhos.